É muito louco estudar em outra língua. Muito louco. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu ainda tô um pouco rouca, mas devagarinho a minha voz vai voltando. Embora eu adoro essa voz rouca. Por mim, podia ficar assim pra sempre. Adoro voz rouca. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de estudar em outra língua. Não estudar inglês, estudar de verdade. Eu comecei uma nova faculdade, é um college, e é muito louco estudar em outra língua. Então tem alguns aspectos que eu quero colocar pra vocês aqui, até porque quem tá pensando em estudar deve considerar isso antes de fazer seu teste, sua matrícula, enfim. Então, só para resgatar algumas coisas importantes aqui. Se você quiser estudar no Canadá, você vai ter que fazer, se você quiser fazer um college, uma universidade, enfim, você tem que fazer um teste para saber se o seu inglês está no nível que é possível você estudar ou não. Tem algum outro college que não exige, mas é raro. E geralmente você tem que fazer um teste para saber se você tem um inglês suficiente para conseguir acompanhar as aulas ou não. Então, vou dividir com vocês algumas coisas. Então, a primeira coisa, você não está estudando inglês. Quando a gente está estudando inglês, numa escola de inglês ou numa escola pública de inglês, do governo, enfim, qualquer curso que você esteja fazendo de inglês é diferente. Você vai mais seguro para a aula e se você cometer algum erro na sua fala, na sua escrita, enfim, você tá ali para isso, né? Para aprender inglês. Quando você está fazendo uma faculdade, um college, uma universidade, uma pós-graduação, é diferente. Porque não é que você não possa cometer erros, mas você já fica um pouco mais tenso, sabe? A coisa é mais tensa. No geral, os professores aqui, as pessoas são muito tolerantes, pelo menos lá no college que eu tô fazendo, eles são muito tolerantes com isso, e porque também tem muitos estudantes internacionais. Vancouver vive de estudantes internacionais, né? Para quem não sabe, a indústria da educação é a maior indústria, não só de Vancouver, mas de todo o Canadá, uma das maiores indústrias, a indústria da educação de estudantes internacionais. Então o Canadá vive muito disso, de estudantes internacionais. Então eles acabam sendo um pouco tolerantes também, por ser um ambiente multicultural e também porque eles dependem dos alunos, né? Mas ainda assim tem um outro aspecto bem importante de quem está estudando em outra língua, que é você tem que prestar atenção em tudo, você tem que estar ligado. A não ser que você tenha um domínio fantástico do inglês, que você tenha feito high school aqui, ou você tenha sido alfabetizado em inglês, enfim. Mas se você ainda está no aprendizado da língua, você tem que prestar muita atenção. Porque qualquer coisinha que você perde, você perdeu o fio da meada e danou-se. Eu nem pisco. Eu sou uma pessoa distraída. Para eu me concentrar numa coisa, essa coisa tem que estar muito tomando minha atenção, tem que estar sendo fantástica. Seja uma conversa, um speech, uma palestra, uma aula, qualquer coisa tem que ser fantástica de boa para eu estar ali prestando 100% de atenção. Então no Brasil, geralmente eu costumava perder uns 30% das coisas porque eu viajava e pensava em outra coisa, enfim. Mas aqui eu não posso fazer isso. Tanto que eu procuro sentar lá na frente, na primeira fila, bem CDF, assim, e fico lá, ó. Pages 1 through 48 and are now well versed in subject matter jurisdiction. Grudada na professora, pra prestar atenção em tudo, porque qualquer coisinha que você perde, aí danou-se. É interessante porque esses dias eu tava fazendo uma autoanálise. Eu perdia uns 30% das coisas no Brasil porque eu sou distraída e meu pensamento voa. Aqui eu perco uns 30% por causa da língua ainda. 20 a 30% eu perco. Mas ao mesmo tempo eu tenho que me concentrar bastante, coisa que eu não fazia lá no Brasil, então eu acaba dando na mesma. Não sei se vocês entenderam. Termos técnicos. Quando você estuda textos e termos técnicos científicos muito pesados, né? Que não é do nosso dia a dia, que não é da nossa leitura e do nosso estudo de coisas comuns. Artigos muito científicos, muito técnicos, é um outro tipo de inglês. As palavras, as sentenças, as expressões que os professores usam também são muito técnicos, então é um inglês mais difícil ainda. Leitura e escrita. Quando você está estudando uma coisa em inglês, você tem que se concentrar na leitura, na escrita, na fala, em tudo, né? Você tem apresentações, a prova, você tem que se concentrar muito nas provas. O writing é uma coisa muito difícil. Para mim, escrever em português é uma coisa relativamente fácil, porque eu adoro escrever. E eu amo a língua portuguesa, eu sempre escrevi e eu tenho um domínio legal da língua portuguesa. Mas o inglês é totalmente diferente. É totalmente diferente, até as vírgulas são em lugares diferentes. Só que escrever
te ajuda muito no inglês. Muito, muito, muito. Uma vez que você escreve coisas e a todo momento você tá tendo que fazer análises, redações, artigos, enfim, isso te ajuda bastante a evoluir o seu inglês. E você acaba tendo que ler muito também, você se obriga a ler muito, porque você tem que fazer os trabalhos, você tem que passar nas provas, você tem que estudar, né? Enfim, as matérias da sua grade curricular, então a leitura é obrigatória. Você acaba exercitando todos os aspectos da linguagem, o que faz com que o teu inglês comece a evoluir um pouco mais rápido, isso é bem legal também. O contato é a comunicação com os outros, né? Com outras pessoas de outras culturas, diversas culturas e canadenses também. Na minha turma a gente tem 12 pessoas, metade são nativos, são canadenses e a outra metade são estrangeiros. Então tem chinês, tem filipino, tem até uma pessoa da Inglaterra, tem eu. Brasil! Então é muito interessante essa mistura, né? E os professores também são estrangeiros, em sua grande parte, então é muito louco, é muito legal. A gente sempre tá trocando ideias, fazendo trabalhos em grupo e fica evidente as diferenças culturais. E além da gente aprender muito com isso, às vezes é muito engraçado também, sabe? Uma coisa ruim é que às vezes você quer falar alguma coisa, mas você ainda não tem a coragem ou o vocabulário não vem na hora pro speaking de você fazer um comentário e tal. Agora eu já tô mais me soltando, mas nos primeiros dias eu tava tipo caladinha, quietinha. Eu normalmente não sou uma pessoa de falar muito. Eu sou meio quietinha assim, mas em sala de aula eu sempre fui uma pessoa participativa. Na faculdade que eu fiz no Brasil, quando eu fiz pós também, todos os cursos que eu fiz, eu sempre participei. Então pra mim, aqui tipo, tá faltando um pouco dessa participação ativa, assim, na sala, que eu acho que aos poucos a gente vai tomando coragem e vai falando, mesmo errado. Uma coisa importante para vocês que vão começar a estudar aqui saberem é que a gente chega em casa, pense que você estudou, eu estudo de manhã, aí você vai trabalhar à tarde. Ou quem estuda de noite, trabalha de dia, enfim, você estuda e trabalha. Aí você tá exercitando o teu cérebro em outra língua o tempo todo. E quando você chega em casa, você tá com a sua energia toda sugada, assim, nesse começo. Mesmo que você não tenha feito muito exercício físico, você chega muito, muito cansado. É exaustivo. Essa coisa de estudar e trabalhar em outra língua é exaustivo. Ter ainda que elaborar coisas a todo momento no teu cérebro pra fazer sentido, pra encaixar. Por isso que sempre falavam pra mim, você vai ver que você vai querer dormir cedo, você vai chegar em casa, você vai querer dormir cedo, você vai estar cansado. E todo mundo tá cansado. E eu ouvia falar que todo mundo chega em casa super cansado, ninguém quer ver ninguém. Enfim, e você acaba entendendo por quê. Porque você fica esgotada de ficar trocando as chaves, né, do tico e o teco no seu cérebro. Mas é muito legal estudar em outra língua. O estudo aqui é bem puxado, apesar de eu não concordar com algumas coisas, eu acho algumas coisas um pouco defasadas. Em breve, quando eu tiver um pouquinho mais de experiência, eu vou dividir com vocês, que eu acho legal, que eu não acho. Mas é que também eu tive a sorte de ter muito bons professores no Brasil. Tive muitos, muitos professores bons, inspiradores, professores e professoras assim, olha, parabéns para os meus professores que eu tive. Então é inevitável a comparação, né? Mas so far so good. Então, tô gostando e para você que vem estudar, venha preparado. Continuem comigo, me acompanhe nas redes sociais, se inscreve já no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um beijo, até a próxima. Nossa senhora, tudo isso pra ler. Ai, que canseira, meu Deus.